Atividade 11, Caderno do Aluno, volume 3, primeira série do ensino médio. Antes de realizar essa atividade, vamos ver um pouquinho no item anterior, que ele fala para vocês utilizarem um software. No caso aqui, eu vou utilizar o GeoGebra e elaborar esses gráficos, né? Vamos construir os gráficos dessas 5 funçõezinhas aí, tá? Então, olha, o GeoGebra é uma ferramenta muito fácil de se utilizar, tá? Ela não ocupa espaço, você pode usar o GeoGebra online, você não precisa usar espaço do seu computador ou do seu celular para estar baixando esse software, tá? Então, olha só. O primeiro que eu vou construir é da função 5 elevado a x, tá? Então, ó, eu vou vir aqui no teclado, vou digitar y igual a 5 elevado a x. Olha só, imediatamente ele já traça o gráfico para nós dessa funçãozinha, tá? O outro, eu vou construir o gráfico da função 1/5 elevado a x. Então, nós vamos lá, ó, y é igual a 1/5 elevado a x. Olha aí, ele traçou o gráfico. Segundo, vou construir o gráfico da função 7 elevado a x. Então, vamos lá, ó. Y igual a 7 elevado a x. Agora, 9 elevado a x. Então, vamos lá, ó. Y igual a 9 elevado a x. E y igual a 15 elevado a x. Então, y é igual a 15 elevado a x. Então, traçamos aí os 5 gráficos, tá? Então, ó, perceba o seguinte, que nós temos apenas um gráfico aqui decrescente, né? Que é referente a essa função aqui, ó, y igual a 1/5 elevado a x. Os demais são todos crescentes. Isso se deve a quem? Ao azinho, né? Ó. Note que aqui, nesse primeiro, o a vale 5. Nesse terceiro, o a vale 7. Nesse, o a vale 9. Nesse, o a vale 15. Então, toda vez que o a for um número maior do que 1, o gráfico vai representar uma função crescente. E quando o a for menor do que 1 e maior do que 0, né? Ou seja, ele esteja entre 0 e 1, o gráfico será um gráfico decrescente. E note que todos eles interceptaram o eixo y onde? No 1, tá? Bom, então, voltando aqui na atividade 11, ele pede o seguinte: observe o gráfico de uma função exponencial. Então, ó, note que nós temos uma função exponencial crescente. Note esse tipo de curva. Toda curva desse tipo, ela é representado por uma expressão algébrica assim, ó, y igual a a elevado a x. Nós sabemos que ela é uma função exponencial crescente. Se ela for uma exponencial crescente, é porque o a é maior do que 1. Bom, o item A. A partir da observação das coordenadas dos pontos indicados no gráfico, escreva a função exponencial que corresponde a esse gráfico. Então, eu sei que ela é desse tipo, y igual a elevado a x. Então, eu preciso descobrir quem é o a. Uma informação eu já tenho, eu sei que ele é maior do que 1. Então, para descobrir o valor do a, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher um ponto do gráfico. Só não podemos pegar o ponto D. Por que nós não podemos pegar o ponto D? Porque nós vimos que todos os gráficos do tipo y igual a elevado a x, eles cruzam o eixo y nesse ponto 1. Então, eu teria aí infinitos valores para
A. Então, nós não podemos pegar somente esse ponto. Vamos pegar um outro, por exemplo. Eu vou pegar aqui o ponto D, por exemplo. Tá? Bom, quais são as coordenadas desse ponto E? Bom, o ponto E, ele tem o x dele valendo 1 e o y dele valendo 2. Bom, e vamos substituir na expressãozinha que nós temos ali, ó. Y é igual a elevado a x. Então, quanto que vale y? Y vale 2. Então, 2 é igual a elevado a x. Quanto que vale o x? X vale 1. A elevado a 1 é o próprio a. Então, daqui eu concluo que a é igual a 2. Pronto, descobrimos a. Então, descobrimos quem é a função correspondente a esse gráfico. Então, quem é? É y igual a 2 elevado a x. Bom, aí ele pede também para preenchermos, né, essa tabela com os valores das coordenadas x e y. Vamos lá, quais são as coordenadas do ponto A? Os x do A. O x dele vale menos 3. Do B vale menos 2. Do C vale menos 1. O do D vale 0. O do E vale 1. E o do F vale 2. Bom, vamos colocar agora as coordenadas do ponto, as coordenadas y, né, desses pontos, né? Então, vamos lá. Quanto que vale y do ponto F? Y do ponto F vale 4. O do ponto E vale 2. O do ponto D vale 1. E do ponto C vale meio. Meio eu posso representar assim também. Agora, do ponto B e do ponto A, não fica fácil a gente visualizar assim no gráfico, né? Mas dá para a gente concluir que, olha só, perceba o seguinte, o que está acontecendo? Ó, de baixo para cima, eu estou o quê? Eu estou dividindo por 2, né? Ó, 4 dividido por 2 deu 2, 2 dividido por 2 deu 1, 1 dividido por 2 deu meio, meio dividido por 2 vai dar 1 quarto. E 1 quarto dividido por 2 vai dar 1 oitavo. Bom, então, observando os pontos dos gráficos, deduza a lei de formação e complete com os valores dos pontos A a F. Então, já fizemos isso, né? Já vimos que a lei é y igual a 2 elevado a x. E já completamos as tabelas com as coordenadas, né? Bom, faça uma pesquisa e indique uma situação que envolva um crescimento exponencial. A primeira atividade que nós já falamos do crescimento, do número de vitórias régias em um lago, por exemplo, né? Mas nós poderíamos estar falando, por exemplo, de um crescimento de uma bactéria, né? Tá aí a pandemia, como que ela vai infectando as pessoas, como que ela vai se espalhando, que é um crescimento muito rápido. As fake news, né? As fofocas, né? Então, vamos supor que em um determinado instante, alguém tenha criado uma fake news, né? Então, essa pessoa criou uma fake news em um determinado instante T. E vamos supor que ela leve 1 hora para espalhar essa fake news para 2 pessoas. Então, em 1 hora, ela conta isso para 2 pessoas. E vamos supor que essa notícia falsa, ela continue se espalhando desta mesma forma. A cada 1 hora, uma pessoa que recebeu a notícia espalha para mais 2. Então, ó, essa aqui conta para 2. E essa aqui conta para 2 outras pessoas. Então, olha só, no instante t igual a 0, no instante inicial,
Uma pessoa está sabendo dessa notícia. Ela que criou. Após uma hora, em uma hora, 2 pessoas estarão sabendo dessa notícia. Em 2 horas, isso se espalha para 4 pessoas. E vamos supor que ela continue crescendo, né? Então, na terceira hora, isso aqui vai se espalhar para quanto? Ó, esse aqui conta para 2. Esse aqui conta para mais 2. Esse aqui conta para mais 2. E esse aqui conta para mais 2. Então, na terceira hora, nós já temos o quê? 8 pessoas sabendo dessa notícia falsa, tá? E na quarta hora, quantas pessoas irão ficar sabendo na quarta hora, né? Então, se cada uma contar para 2, nós vamos ter quanto? 16, né? E assim por diante, tá? Então, você pode indicar uma situação que envolva esse crescimento exponencial. Eu, no caso aqui, eu fiz um crescimento exponencial que ele vai multiplicando por 2. Você poderia inventar, multiplica por 3, multiplica por 4 e assim por diante, tá? Exemplos disso aí também são as pirâmides financeiras, né? Bom, o item D, ele fala assim, ó, cria um problema a partir da situação imaginada, no item acima, propondo uma questão que possa ser respondida com os dados representados no gráfico, tá? Então, eu poderia perguntar assim, olha, na 10ª hora, quantas pessoas ficaram sabendo dessa notícia falsa? Então, eu vi que a minha notícia, vamos supor que o crescimento aqui, o número de pessoas que ficam sabendo dessa notícia, seja dado como sendo 2 elevado a t, onde t representado em horas. Então, se eu quero saber, por exemplo, na 10ª hora, quantas pessoas ficaram sabendo? Então, na 10ª hora, o t vale 10. Então, eu vou falar aqui, o número de pessoas na 10ª hora é 2 elevado a 10. Então, eu teria quanto aí? N igual a 1024 pessoas ficarão sabendo desta fake na 10ª hora.